contando com a presença da vereadora Liana Cirne, para a gente agora analisar um pouco os últimos números da pesquisa Quest. Ontem vocês acompanharam aqui no nosso Povo News a queda na popularidade, o aumento na desaprovação do trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e agora temos novos números já fazendo referência às eleições de 2026. Em um eventual segundo turno nas eleições do próximo ano, o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que vale sempre lembrar, está inelegível, empatam dentro do limite da margem de erro, é o que aponta o levantamento da Genial Quest, divulgado hoje, quinta-feira, há poucas horas. A pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, analisou outros 7 cenários que a gente vai conferir agora no nosso telão. Vem com a gente aí, continua deixando o seu like. Aqui a gente observa então a simulação de segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Lula à frente, numericamente 44%, Jair Bolsonaro com 40%, indecisos 3%, brancos, nulos ou quem diz que não vai votar somam 13%. E aqui então a gente tem esse gráfico feito pelo portal G1, intenção de voto para presidente em 2026, segundo turno, cenário estimulado, lembrando que a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Está aqui então o empate técnico, mas com o Lula aparecendo em primeiro lugar. Em uma eventual disputa contra Michele Bolsonaro, Lula aparece com 44%, enquanto a ex-primeira-dama tem 38%. Indecisos são 3% e 15% votariam em branco, nulo ou não votariam. Então, já se amplia um pouco a vantagem de Lula em relação a Michele Bolsonaro, mas parece que em relação a esses dois nomes, é o teto, né? Lula não consegue superar os 44% em um eventual segundo turno com Michele Bolsonaro, como a gente observa aqui nesse gráfico. Cenário 3. Lula tem 43% das intenções de voto contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que aparece com 37%. Indecisos somam 4% e 16% indicam votar em branco, nulo ou não votar. Cenário muito semelhante em relação a Michele Bolsonaro, como cada um oscila para baixo um ponto em relação ao cenário número 2, a diferença é a mesma se comparando Tarcísio com a performance de Michele Bolsonaro. E aqui a gente tem o gráfico, então, comparando Lula com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é o nome considerado aí mais forte para substituir Bolsonaro nas eleições do ano que vem. Ratinho Júnior também foi colocado nesse cenário 4, Lula 42%, Ratinho Júnior do PSD 35%, indecisos 4%, branco, nulos ou não vão votar 19%. Aqui Ratinho Júnior já não tem uma performance tão boa, considerando os outros nomes que a gente acompanhou agora há pouco. Tem um cenário número 5 também, com Pablo Marçal, bem parecido com Ratinho Júnior. Lula 44%, Pablo Marçal 35%, indecisos 4%, brancos, nulos não vão votar 17%. Está aqui o gráfico também de Lula em relação a Pablo Marçal, que também enfrenta problemas com a justiça. O cenário 3 é com Eduardo Bolsonaro, um dos filhos de Jair Bolsonaro, e aqui a vantagem de Lula é maior em relação aos outros nomes. Eduardo Bolsonaro só alcança 34%, Lula 45%, indecisos 4%, brancos, nulos não vão votar 17%. Está aqui o gráfico também em que Eduardo Bolsonaro é colocado nessa disputa. Cenário número 7, com Romeu Zema, que a gente acabou de falar, ele só alcança 31%, Lula 43%, indecisos 5%, brancos, nulos não vão votar 21%. Zema é o que enfrentaria aí mais dificuldades em uma disputa com o presidente Lula, só chega a 31%. O cenário 8 é com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a situação mais complicada ainda para ele, só alcança 30%, contra 44% de Lula, 4% de indecisos, 22% dizem que votariam branco, nulo ou não iriam votar. E está aqui então os números dessa pesquisa, no caso a pesquisa sendo no primeiro turno, né? Tarcísio chega a 15%, Michele 14%, Pablo Marçal 11%, Ratinho Júnior 9%. Deixa eu só, alternativas da direita, o levantamento também perguntou, ok, não é o primeiro turno, né? Quem deveria ser o candidato da direita se Bolsonaro não for candidato? Tarcísio, Michele e Marçal empatam entre si dentro da margem de erro. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, aparece empatado com Marçal, mas não com Tarcísio. Numericamente em primeiro, Tarcísio de Freitas. Está aí então a lista completa. Vamos voltar